bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje é um dia maravilhoso para representar o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus por estar vivo nesse dia, amigo. Agradeça a Ele. Eu estou feliz por estar vivo hoje. Graças a Deus que nos deu um novo dia de vida. Que este dia seja um dia para honrar e para glorificar a Deus. E podemos fazer isso de diferentes maneiras. Eu espero que quando esse dia terminar, quando colocarmos nossa cabeça no travesseiro, possamos estar satisfeitos, porque glorificamos a Deus neste dia. Bem, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Vamos estudar os versículos 17, 18, 19 e 20. Estes 4 versículos falam sobre o juízo que Deus pronunciou sobre Adão. Antes de analisar esses versículos, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado pela alegria de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela satisfação de saber que o Senhor nos dá a vida eterna. Nós te agradecemos com um coração humilde por isso. Obrigado, Pai, por nos dar a tua santa palavra, que nos liberta das trevas, onde tantas pessoas estão submersas e não têm buscado a luz do Evangelho. Nós oramos por elas também. Obrigado pela certeza da salvação, pela esperança de que um dia não só veremos a tua glória, mas também seremos glorificados com Cristo. E agora, ao estudarmos a tua palavra, e o nosso desejo sincero é compreendê-la, Pai, para poder aplicá-la em nossas vidas, em nosso viver diário. Deus nos ajude a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Te pedimos por aqueles que estão carregando cargas pesadas, Senhor. Abençoe aqueles que estão doentes, os idosos, aqueles que se sentem sós, aqueles que estão tristes com perdas, que possam sentir o teu amor, a tua presença, o teu conforto. Deus, trabalhe em nossos corações, seja qual for a situação em que estamos vivendo no momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos analisando versículo por versículo, praticamente frase por frase. Esse terceiro e importante capítulo de Gênesis, um capítulo que nos ajuda a entender tudo o que se segue. Como eu disse no início desta série, se lermos os capítulos 1 e 2 e irmos diretamente para o capítulo 4, nós não entenderíamos nada. Não podemos ver qual é o problema no mundo, qual foi a falha, se não estudarmos o capítulo 3 de Gênesis. Não há explicação para a decadência da nossa sociedade, a não ser pelo capítulo 3 de Gênesis. Aqui aprendemos como Satanás invadiu a raça humana e trouxe o pecado para os primeiros seres humanos que Deus criou e colocou no jardim do Éden. Estamos vendo agora os resultados da queda. Satanás apareceu primeiro para Eva, lançou dúvidas sobre a palavra de Deus, ele a enganou e distorceu a palavra de Deus. E depois do engano e distorção houve desobediência. Eva comeu do fruto proibido. Ela deu a Adão para comer e, imediatamente, eles ficaram espiritualmente separados de Deus e morreram espiritualmente. Não morreram fisicamente, não morreram de imediato. Adão não morreu fisicamente no dia em que ele comeu o fruto, nem Eva. Na verdade, morreram cerca de 900 anos mais tarde. Isso mesmo, 900 anos mais tarde. A ideia desta passagem é que morreram espiritualmente, foram separados de Deus. A morte espiritual é isso, é separação de Deus. E a razão por que muitas pessoas hoje estão separadas de Deus é porque elas estão espiritualmente mortas e nunca compreenderam que Cristo veio ao mundo. Cristo disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Ele disse também: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." A vida espiritual é a provisão de Deus para os pecadores que estão espiritualmente mortos, mas apenas recebem essa vida quando creem em Deus pela fé em Cristo Jesus. Esta é a provisão de Deus que veremos quando chegarmos no versículo 21 deste capítulo maravilhoso. Mas agora temos Adão morto espiritualmente. Versículos 17, 18, 19 e 20. E esta é a sentença que Deus pronuncia sobre Adão, que está agora separado de Deus espiritualmente. E Adão disse:
Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Vamos examinar estes versículos. Vamos ver essa sentença de Deus sobre Adão. Observe a primeira parte. A primeira sentença foi pronunciada para a serpente, pois foi Satanás que entrou no jardim e trouxe o pecado. A segunda sentença é pronunciada sobre Eva, versículo 16, porque ela cedeu à tentação de Satanás. E a terceira sentença é pronunciada sobre Adão, pois ele foi o terceiro na fila. Primeiro a serpente, depois Eva, depois Adão. E a Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A dor é o resultado do pecado. É impresso em cada ser humano por um Deus justo e santo, e está impresso de modo que nenhuma invenção humana, religião ou crença pode tirá-la. É a crença dos pagãos, o credo dos cristãos, o registro dos historiadores, o provérbio dos filósofos, a canção dos poetas. Veja, o homem que não conhece a dor ainda não nasceu. O que Deus disse a Adão? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O homem nasce na dor. Aqui nós vemos que Deus amaldiçoou a terra, esse é o juízo de Deus sobre o homem. A razão do juízo de Adão foi porque ele ouviu sua esposa. Ele fez o que ela queria que ele fizesse, por mais que fosse contra a vontade de Deus. O que Deus tinha dito para Adão foi muito claro. Ele deu a ele a responsabilidade de guiar a sua esposa, de proteger a sua esposa, de prover para a sua esposa e ter autoridade sobre ela. Mas ele permitiu que a sua esposa o guiasse contra a vontade de Deus. Adão comeu o fruto que sua esposa lhe deu. Através de um ato de vontade, ele optou por seguir a sua esposa no pecado, em vez de obedecer a Deus e a palavra do Senhor. E fez o que ela queria que ele fizesse, por mais que fosse contra a vontade de Deus. O que Deus tinha dito foi muito claro. Deus deu a Adão a responsabilidade de guiar a sua esposa, de proteger a sua esposa, prover para a sua esposa e ter autoridade sobre ela. Mas ele permitiu que sua esposa o guiasse contra a vontade de Deus. Adão comeu o fruto que sua esposa lhe deu. Através de um ato de vontade, ele optou por seguir a sua esposa no pecado, em vez de obedecer a Deus e a sua palavra. Adão foi designado como conselheiro de sua esposa, seu líder, o cabeça do lar, o guia, mas passou a ser o seu seguidor no pecado. Pergunto-me se não estou falando a alguém que está em uma situação similar a essa. Você é um crente, homem ou mulher, eu não sei, e está casado com alguém que tem o levado a desobedecer a Deus. Você sabe que o seu cônjuge o levou a opor-se à vontade de Deus, e para agradar a ele ou aos filhos, você fez algo que sabia que era contra a vontade revelada de Deus. Bem, saiba que você pagará por isso. E se você ainda não viu o juízo, meu amigo, saiba, o juízo virá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quando Adão enfrentou seu pecado, não tinha uma desculpa válida, legítima, porque ele sabia que tinha seguido a orientação de sua esposa, ao invés de obedecer o ensino da palavra de Deus. E Deus disse a Adão, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. Você já se perguntou como seria a terra antes da maldição? Bem, há duas maldições neste mundo. Satanás é amaldiçoado e a terra é amaldiçoada. Adão e Eva não são amaldiçoados. Há um juízo sobre eles, mas não uma maldição. Você já pensou como seria a terra antes da queda do homem? Alguma vez você já teve uma horta no seu quintal? As ervas daninhas ficaram brotando em todo lugar? Então, se você já teve, você sabe. Toda vez que chove, os legumes crescem e as ervas daninhas também, sufocando-os. Você já imaginou como seria maravilhoso se não fosse a queda do homem, sem as ervas daninhas? Você já pensou como seria a terra sem cardos e espinhos? Ervas daninhas, espinhos, cardos, todos são resultados do pecado, fazem parte da maldição. Isso é o que Deus disse, espinhos e cardos também te produzirá.
Isso significa trabalho extra para o homem. Quando Deus colocou Adão no jardim, não havia ervas daninhas e cardos, nem espinhos. Era só manter as coisas em ordem, nada mais. Manter as coisas atraentes, apreciar, só isso. Mas agora vai ter que trabalhar e suar. Não era um peso para Adão cuidar do jardim antes da queda, mas Deus disse: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Os agricultores têm que suar. Precisam arar a terra, plantar, manter o solo livre das plantas daninhas e depois suar no tempo da colheita. Antes da queda do homem não era assim. Nós trabalhamos todos os dias da nossa vida. O homem trabalha, sempre esperando e desejando o dia de se aposentar, o dia de deixar o trabalho duro para trás. E isso é parte do juízo sobre o homem. Deus disse a Adão: terás que trabalhar, com dor comerás, trabalharás duro. A terra sempre respondeu a Adão, seu cultivo, mas agora vai produzir oposição. Adão terá muito trabalho para viver na terra e viver da terra. Esta dificuldade virá sem nenhum esforço por parte do homem. Adão não precisará levantar um dedo para fazer brotar espinhos e ervas daninhas. Na verdade, terá que trabalhar para que não cresçam. As ervas daninhas crescem sem nenhum esforço da parte do homem. Mas o fruto? Bom, o fruto dá trabalho. Esta tem sido a experiência do homem desde que Adão pecou. E por quê? Porque é a maldição de Deus sobre a terra. Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 24, a erva seca e cai a flor. Isso é tudo parte da maldição. Em Romanos 8, 22, Paulo diz: porque sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto até agora. Um vulcão entra em erupção, a lava destrói o solo fértil, o gado, mata pessoas, e o homem precisa encontrar outro lugar para morar, outro lugar para arar, plantar e colher e manter o solo sem as ervas daninhas. Vivemos em um mundo amaldiçoado. A criação toda geme e sofre dores de parto até agora. A erva seca e as flores caem. Veja, os resultados da maldição de Deus sobre a terra afetaram Adão e sua posteridade. O pecado de Adão envolveu toda a humanidade. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos olhar Gênesis capítulo 5 por um momento. Quero que vejam uma coisa. Vamos ler. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Escute cuidadosamente o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem. Como Adão foi criado? Gênesis 5:1 diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como foram criados os filhos de Adão? A imagem e semelhança de Adão. Você percebe? Se Adão não tivesse pecado e tivesse retido a imagem e semelhança de Deus, seus filhos nasceriam à imagem e semelhança de Deus também. Mas Adão perdeu essa inocência, ele sujou essa imagem ao desobedecer a Deus. E toda a sua posteridade nasceu à imagem e semelhança de Adão. Portanto, todos nós viemos a este mundo com a natureza pecaminosa dele. E amigos, nós também herdamos o juízo que veio sobre Adão. É por isso que precisamos nos esforçar tanto para viver. E para muitas pessoas é um trabalho exaustivo. Há homens e mulheres hoje que trabalham duro e não veem a hora de se aposentar. Aqueles que trabalham em fábricas, os que trabalham no campo e acordam antes do sol nascer, todos eles desejam muito se aposentar. E por quê? Porque herdamos a natureza caída de Adão e, portanto, o juízo sobreveio sobre Adão e sobre nós também. Sublinhe isso aí no capítulo 5. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele caiu deste estado e seus filhos nasceram à imagem de Adão. Não a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Não tenho muita paciência com a teologia moderna, teologia extra-bíblica, que diz que somos todos filhos de Deus e temos um pouco de divindade em nós. Desculpe, amigos. A palavra de Deus ensina o contrário. Adão perdeu o que Deus deu no princípio e nunca mais recuperou. Portanto, a posteridade de Adão veio a este mundo com a mesma natureza de Adão.
E por causa do seu pecado, Adão não estava mais imune à morte, e Deus disse que, eventualmente, ele voltaria ao pó da terra, do qual Deus o havia criado. Observe o que os versículos 17 e 19 dizem. Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. No segundo capítulo de Gênesis, vimos como Deus criou Adão, Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão. Veja, da mesma forma que criou Adão. Agora vá para o versículo 7 do capítulo 2. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Adão sabe que ele vai voltar para o lugar de onde ele veio, do pó da terra. És pó, disse Deus, e em pó te tornarás. Isso é o que a Bíblia ensina, amigo. Simplesmente está dizendo, Adão, você vai morrer. Estas palavras no versículo 19 nos lembram da fragilidade do corpo humano e mostram a certeza da morte. Na palavra de Deus lemos várias vezes, e morreu, e morreu, e morreu. Está registrado em toda a Bíblia. E é interessante que ao chegar no capítulo 5, lemos todas estas genealogias. Por exemplo, veja o capítulo 5, versículo 8, e foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Versículo 11, e foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E foram todos os dias de Jered, 962 anos, e morreu. Através de toda a Escritura encontramos a frase, e morreu. Versículo 27, e foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. Versículo 31, e foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. Morreu, morreu e morreu. Encontramos essa frase repetidas vezes na Bíblia. Tu és pó e ao pó retornarás. Sim, aos homens está ordenado morrer. Essa é a sentença que Deus pronunciou sobre Adão, esse é o juízo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O juízo sobre Adão foi a sentença de morte. Esta é a sentença que Deus pronunciou sobre todo ser vivente. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Nenhuma pessoa nascida neste mundo escapou da morte, exceto dois. Dois homens que Deus quis levar antes de morrerem. São personagens do Antigo Testamento, Enoque e Elias. Deus os arrebatou. Tirou-os da terra para levá-los ao céu. Existe apenas uma exceção à morte no futuro. E essa é para todos os crentes que estiverem vivos quando Cristo vier. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, lemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem, alguns de nós estaremos vivos quando o Senhor voltar. Se ele não retornar nesta geração, todos os que estão me ouvindo, inclusive eu, vamos morrer um dia. Mas dou graças a Deus pela bendita esperança que temos além do túmulo. Para aqueles que creem em Deus, através da fé em Cristo Jesus, não há medo da morte. Jesus disse, aquele que crê em mim nunca morrerá, ou seja, não será separado de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus diz. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você é de Cristo, amigo? Se entregou a Deus através da fé em Cristo Jesus? Eu espero que sim. Caso contrário, creia em Deus e receba a vida eterna. A morte já não poderá mais ameaçar. Se morrer, vamos estar com Cristo para sempre, o que é muito melhor. Muito bem, no nosso próximo programa, vamos estudar uma das grandes passagens de Gênesis. Fala da provisão de Deus para dois pecadores, Adão e Eva. E em uma forma figurada mostra a maravilhosa provisão de Deus para que todos possam ser salvos. Vamos ver o versículo 21 em nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe e até lá.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.